Olá, vamos continuar então nossa aula de econometria. Eu sou o professor Adriano Figueiredo. Hoje nós vamos falar sobre multicolinearidade. Então, algumas referências são Colonesco, Romero, Wooldridge, Gujarat Porter, vocês já conhecem aí. E nós trabalharemos esta pressuposição clássica de ausência de relação linear entre as variáveis explicativas, ou seja, não temos a multicolinearidade entre as variáveis explicativas do modelo. Bom, é normal termos multicolinearidade, tá certo? É comum você ter alguma relação entre as variáveis explicativas. Esse é um problema típico. Os dados, você tem uma relação agora nos dados, não é uma relação dos resíduos, né? E você tem uma característica que é sempre alguma coluna de x está relacionada com outras colunas. A questão será quando nós tivermos uma relação imperfeita de modo a prejudicar o nosso modelo, tá certo? Alguma relação sempre tem. O problema é se ela for uma relação imperfeita. Se for uma relação exata, uma coluna múltipla das demais, é um problema, mas o seu programa já não vai conseguir rodar. Então, ele não vai conseguir inverter x' x menos 1, ele não inverte essa matriz, porque o determinante vai dar zero, se for a relação exata. Se a relação for imperfeita, aí o modelo roda, e aí você vai ter algumas estatísticas que não serão mais adequadas para o seu modelo. Então, veremos como isso acontece. Então, a natureza e as consequências do modelo. Uma consequência prática, né, de uma relação imperfeita entre as variáveis explicativas é que aumenta a variância. Aumentando a variância, vai aumentar também o erro padrão. Isso fará com que as suas estatísticas de t fiquem menores, tá certo? Porque a estatística t é o valor do coeficiente estimado dividido pelo erro padrão. Aumenta o erro padrão, reduz o t. Reduzindo o t, você tende a falar que a variável não é significativa para explicar y. Então, você estará entendendo, interpretando que ela não é importante no modelo, e isso não é verdade. Isso está acontecendo apenas por causa da multicolinearidade. Uma vez tratada a multicolinearidade, talvez a variável, uma das variáveis ou algumas das variáveis sejam realmente importantes. Você tem estimativas muito sensíveis, você tira algumas observações e as estimativas mudam muito, tá certo? Então, ele não é estável, ele não tem muita estabilidade em termos de magnitudes e sinais. Então, você tem que ficar atento com esta característica, com a presença de multicolinearidade, principalmente quando você tiver muitas variáveis explicativas, tá certo? Porque aí aumenta bastante a chance de você ter multicolinearidade. Ou ainda podemos ter o que a gente chama de micronumerosidade, ou seja, um dataset com poucas observações comparativamente ao número de variáveis. Isso também pode traduzir em multicolinearidade entre as variáveis explicativas, ok? Eu gosto de ilustrar esse exemplo que tem no livro do Romero e Mendonça. É uma característica, uma forma interessante de avaliar. Imagine que você tem aqui uma matriz, tá certo? Simplista, com 2 por 2, é uma matriz X. Uma matriz como essa, o determinante é 1, e nessa forma a matriz de variância covariância vai ser desse formato. Se você tiver as colunas com maior proximidade, elas estiverem mais próximas da igualdade entre as colunas, você verifica que esses coeficientes aqui, na diagonal principal, que são a variância, eles vão aumentar na medida que as colunas fiquem mais próximas umas das outras. Então, aqui ele mostra bem matematicamente que se você tiver colunas onde elas são mais parecidas, ou uma é relação da outra, ou das outras, o determinante vai para zero e a diagonal principal explode, ou seja, o desvio padrão, que é raiz da variância,
também vai explodir. E com isso você terá aquele problema da multicolinearidade que a gente comentou ali no outro slide. Vamos entender agora, então, algumas formas para detectar a eventual multicolinearidade prejudicial ao modelo. Existem várias formas sugeridas na literatura. Nós estamos acompanhando um pouco mais de perto o livro do Gujarati e Porter. Então, você pode observar a multicolinearidade olhando um caso típico que é um r² elevado, próximo aí de 0,9, alguma coisa assim, ou até mais, e valores de coeficientes estimados não significativos, ou seja, os t são baixos, eles estão dentro da área de aceitação de que o valor de beta é zero. Né? Então, se você tiver essa característica, r² alto e muitos parâmetros não significativos, fique suspeitando de multicolinearidade. Outra situação, altas correlações simples entre as variáveis. Então, nós estamos falando de correlações entre as variáveis explicativas, ou seja, entre as variáveis x. A correlação simples, ela ajuda, porque se você tiver um valor em módulo acima de 0,8, você já estará com as variáveis, vamos dizer, caminhando, uma interferindo na outra. Então, você está com um problema de multicolinearidade. Ela serve para você avaliar 2 a 2. A correlação simples são 2 a 2. Então, ela ajuda quando você tem esse tipo de relacionamento bem forte. Por exemplo, preço da soja em grão, preço do farelo de soja, uma é derivada da outra, então é normal que elas andem juntas. Se elas estiverem no mesmo modelo, funcionando como variáveis explicativas, você deve ter uma interferência de uma na outra. Só que ela não está olhando várias variáveis, então a gente pode auxiliar nesta investigação usando a correlação parcial, ou seja, eu olho uma variável, a correlação de uma variável quando algumas são consideradas constantes. Então são formas de você avaliar, né, se as variáveis estão relacionadas entre si. Uma forma bastante interessante, que eu particularmente gosto muito, é a desse slide, onde a gente tem regressões auxiliares associada com a regra de Klein e o fator de inflação da variância. Eu costumo usar essas três ideias em conjunto para melhorar a análise. O que são as regressões auxiliares? São regressões de um x, por exemplo, xi, como sendo a variável dependente em função das demais. Então, seria alguma coisa que está associada à regra de Klein, porque a regra de Klein ele está fazendo uma comparação do r² dessas regressões auxiliares. Então, vamos lá. A regressão, se eu tiver aqui x1, x2, x3, eu farei x1 em função de x2 e x3, eu faço essa regressão. Depois eu faço x2 em função de x1 e x3. Depois eu faço x3 em função de x2 e x1. Né? x3 em função de x2 e x1. Então, dessa forma, eu tenho o r² de cada uma delas, de cada uma dessas equações. Se esse r² for alto, eu tenho uma indicação de multicolinearidade. Se o r² for alto, e aí eu consigo ver qual é o parâmetro significativo, então eu consigo saber qual é o x que está afetando aquele x que está como dependente. Uma outra forma é simplesmente adotar a regra de Klein, ou seja, a regra de Klein, você faz essas regressões auxiliares e você compara o r². Se o r² da função original y em função de x, essa é a minha função original, se o r² for maior do que a de x e em função das demais, então a multicolinearidade não será considerada prejudicial. Agora, se for a da auxiliar maior, invertida aqui então, maior do que o r² da regressão original, então aí você tem um problema e aí você tem que investigar essas variáveis x que estão explicando esse xi.
Isso está no cerne do fator de inflação de variância, ou no inglês VIF, Variance Inflation Factor. Se você calcular o FIV, esse FIV é baseado nessas estatísticas, e aí você vai comparar com alguns valores. Então, é uma forma interessante de você conciliar essas três coisas. Também verificar a estabilidade das estimativas adicionando as variáveis uma a uma é uma forma de você analisar o modelo. Nesse caso, você faria y em função de x1, y em função de x2, y em função de x3, y em função de x1, x2, y em função de x1, x2, x3. É lógico que aqui, neste caso, você teria bastante trabalho para você avaliar essa estabilidade das estimativas. Mas existem já algumas rotinas que facilitam isso. Nós faremos aí alguns exercícios daqui a pouco, onde essas coisas ficarão mais claras, tá certo? Então, vamos lá. Seja esse exercício aqui do livro do Greene, página 22, é o exercício 3.1, é da tabela 3.1. Então, onde a gente tem aqui investimento real, eu tenho uma coluna para a constante, uma para a tendência, o PNB real, a taxa de juros, a taxa de inflação. Então, eu tenho possibilidade de estimar esse modelo. Você tem aqui o que a gente chama de regressão original, que vai ser, então, o y em função do índice que está para nós aqui a tendência, tá certo? O G, a taxa de juros, o índice de preços, e aí aqui a gente tem algumas estimativas. Então, a gente pode olhar que eu tenho aqui um R quadrado de 0,97, bastante elevado. A gente tem quase todos os coeficientes significativos, à exceção do coeficiente de P, tá certo? Olhando aqui, eu não tenho uma evidência tão clara de multicolinearidade, porque basicamente eu estou com 5 parâmetros, 4 parâmetros são significativos, apenas um que não foi significativo, né? Esse aqui do P está com a probabilidade de 0,96. Então, a princípio, eu não tenho assim, muito motivo para preocupar com a multicolinearidade. Vamos seguir então com a nossa análise. Se eu fizer a ideia da regra de Klein, a regra de Klein fala para fazer regressões auxiliares e fala então para fazer um dos x em função dos demais. Então, veja, neste caso, eu estou chamando aqui de reg1 index. Eu peguei o index em função das demais. Eu não estou fazendo a regressão com y como função, como variável dependente. Eu estou fazendo o index como a minha variável independente em função das outras variáveis x. Por isso a gente chama isso de regressão auxiliar, né? E neste caso eu tenho aqui 0,95. Veja, eu não estou exatamente preocupado com isso agora. Eu estou olhando aqui. Pela regra de Klein, eu terei um problema se o R quadrado da regressão original for menor do que o R quadrado da regressão auxiliar. Neste caso, eu estou com 0,95 e a minha regressão original teve 0,97. A princípio, não é um grande problema, tá certo? Vamos em frente. Agora, eu coloquei o index de volta aqui do lado direito e pus G do lado esquerdo. Novamente, fiz a regressão 0,95. Por enquanto, parece que ainda não temos um problema. Agora, mudei, pus o interest do lado esquerdo, tá certo? Index G e P como explicativas, 0,72. Não estou com indicação de multicolinearidade pela regra de Klein. Agora, pus o P, era a última que faltava, em função das demais, 0,5. Então, fazendo desta forma, eu não vi indicação de multicolinearidade usando as regressões auxiliares e a regra de Klein. Posso calcular o fator de inflação de variância. Como é esse fator de inflação de variância? Ele é, o valor centrado é 1 dividido por 1 menos o R quadrado. Esse R quadrado é o R quadrado da regressão auxiliar, ou seja,
da equação de um regressor contra os demais regressores, de um x em função dos demais x. Foram essas três estimações que nós fizemos nos slides aí que acabamos de apresentar. Então, ele é um método que vai mostrar quanto da variância do coeficiente estimado para o regressor foi inflada devido à colinearidade dos demais regressores. Então, ela é uma forma, é um número, essa aqui é a estatística que a gente tem para o nosso, isso não é exatamente um teste de hipótese, tá certo? Mas então ele nos dá uma estatística, o fator de inflação de variância, e a gente tem então algumas ideias de como interpretar esses valores. Então, por exemplo, se você pegar o livro do Santana, ele vai falar um indicador de 5. Se o FIV for maior que 5, você fica com cuidado com aquelas variáveis. Se você olhar pelo Gretel, o Gretel ele trabalha com o FIV de 10 como o standard dele. O livro do Green, o Green fala em 20, tá certo? Então, veja, para dar exatamente 5, o FIV é 1 sobre 1 menos o R quadrado. Então, numa situação como essa, você tem 1 sobre 1 menos 0,8, ou seja, o meu R quadrado aqui, ele está, se ele estiver com 0,8, eu estarei com o FIV igual a 5. O R quadrado da regressão auxiliar. Se o R quadrado for 0,9, eu estarei com um FIV da ordem de 10. Se for 0,95, ele dará da ordem de 20. Então, aí você já tem uma ideia de como interpretar aquelas regressões auxiliares, ou seja, aquelas regressões auxiliares onde eu tive mais do que 0,95 de R quadrado, eu terei naquelas variáveis o FIV acima de 20, tá certo? E aí, então, é uma nota de corte, vamos dizer assim, que o pesquisador deve avaliar, né? Se ele realmente vai querer modificar a variável ou se ele vai modificar o modelo, tirar uma variável ou fazer uma dividido pela outra, alguma coisa assim, tá certo? Então, eu recomendo que vocês tenham bom senso na hora de interpretar, avaliar até que ponto a multicolinearidade está sendo prejudicial ao seu modelo, ok? Então, nós podemos fazer o VIF usando o pacote CAR, a função VIF. Ela, então, para a regressão 1, você simplesmente coloca VIF da reg 1, tá certo? Ela já vai fazer o VIF para todas as variáveis explicativas que estiverem naquela regressão. Então, aqui, ele sai para nós o index com 24, o G com 24, o interest 3.6 e o P 2.14. Ou seja, index e G parecem ter uma relação forte. Vamos lembrar, quem é index? Index é a variável de tendência. Então, a gente tem uma indicação de que a minha variável G ela está andando, vamos dizer, próxima com a tendência. Existe uma tendência na série. Então, eu preciso olhar com mais cuidado isso para entender o que está acontecendo. Bom, uma forma de resolver o problema da multicolinearidade, num caso como esse, seria retirar uma das variáveis. Imaginem que o G eu acho que é importante na minha equação, eu não quero tirar, eu tire index. Aqui, então, nós tiramos a variável index. Então, a minha equação ficou y em função de g, interest e p. Nesta situação, o meu r quadrado deu 0,77, mas, em compensação, eu perdi significância de várias variáveis. Então, veja, esse modelo, além de piorar bastante o r quadrado ajustado, você observe que eu agora só estou com o meu modelo em função de g. Não está um modelo bom, né? Você perdeu aqui um nível de explicação e você está com apenas um parâmetro significativo. Então, talvez o melhor seja ficar com a variável de tendência dentro do modelo. Aliás, um modelo de série temporal é bastante importante você tomar cuidado com a tendência
que pode estar causando o que a gente chama de não estacionariedade, ou ainda o problema que a gente chama de regressão espúria, que nós falaremos um pouco mais quando tratarmos de séries temporais. Então tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Com esses problemas. E veja, é um problema associado aos meus dados. Eu não falei nada de resíduo, eu falei dos dados. Coloca a variável, tira a variável, transforma a variável. Então eu preciso pensar em como relacionar isso, tá ok? Então, alguns métodos de correção da multicolinearidade. Eu posso ter que tirar variáveis. Então, ali nós fizemos essa situação, nós tiramos o index, mas piorou o modelo, tá certo? Então, às vezes o modelo ali deveria ficar com o index. Talvez eu teria que pensar uma forma diferente. Então, às vezes eu posso aumentar o tamanho da amostra, é uma alternativa para reduzir o que a gente chama de micronumerosidade, né? Então, se você tiver uma amostra bastante grande, o problema da multicolinearidade ele vai se dissipando, tá certo? A gente costuma dizer que um modelo com muitos graus de liberdade, você provavelmente não vai ter problema de multicolinearidade. Só se você tiver realmente uma variável que é bem próxima da outra, construída a partir da outra, ou que tem um relacionamento bastante junto, né? Bastante, tipo o preço do grão de soja, o preço do farelo de soja, né? Alguma coisa desse tipo, mas tem que ficar atento, tá certo? Normalmente amostras grandes melhoram o modelo do ponto de vista de multicolinearidade. Retirar variáveis, deixar menos variáveis, pode ser uma alternativa, mas você tem que pensar do ponto de vista teórico, se aquelas variáveis elas não têm que estar no modelo, né? A gente sabe que omitir variáveis pode gerar um problema sério de viés de omissão, né, de variáveis. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com essa ideia de omissão de variáveis. Transformar as variáveis problemáticas pode ser uma saída, né? Então, de repente, eu posso transformar, tirar um log, ou trabalhar ela em primeira diferença, né? Quando a gente trabalha com séries temporais, muitas vezes a gente vai trabalhar em primeira diferença para tentar deixar a série estacionária, tá certo? E aí a gente ou às vezes a gente pode fazer uma relação, né? Um termo de troca, por exemplo. Eu falei do preço do grão de soja e o preço do farelo de soja. De repente você quer saber como que está o seu modelo pela relação do preço de soja em grão dividido pelo preço do farelo de soja. Ou às vezes uma relação bastante comum na agricultura, que é o termo de troca entre o preço do insumo e o preço do produto, ou, por exemplo, a relação entre o preço do gado de reposição e o preço do boi gordo, ou a relação do preço da vaca gorda em relação ao preço do boi gordo. Então, você tem, de acordo com o seu fenômeno, com o que você está estudando, você pode pensar, às vezes, alguma transformação. Então, tipo, ao invés de trabalhar com PIB e trabalhar com a população, você trabalhar com o PIB per capita. Então, é uma forma de você ter uma variável que significa algo para você e que você pode contornar uma eventual multicolinearidade que esteja prejudicando o modelo. Então, vamos lá para esse exemplo do Longley, né? Ele é do livro do Gujarati, a tabela 10.8. Você tem aí o número de pessoas empregadas como a variável y, você tem o x1, x2, x3, x4, x5, x6, são dados anuais de 1947 a 1962, e esse é um exercício bastante clássico, ele aparece aí em vários materiais didáticos, tá certo? Vocês podem acessar aqui o QR Code para ver o post no site, tá certo? Então vamos lá. Número de pessoas empregadas em função de um deflator do PNB, o PNB, o número de desempregados, o número de pessoas nas Forças Armadas, a população maior de 14 anos e uma variável tendência.
Bom, a primeira tentativa, alguém poderia falar, põe y em função de todos os x, seria a primeira tentativa. Então, vejam lá, o emprego, então, está no dataset está em inglês, então, employed, em função do deflator do PIB, do PNB, o PNB, o desempregados, o número de pessoas nas Forças Armadas, a população e a tendência, né, year. Então, eu posso tirar aqui o sumário e a gente observa, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros. Eu tenho 4 significativos, o modelo está mais ou menos, né? Ele tem um ajustamento de 0,9955 aqui no R², mas vamos investigar essa questão aí da multicolinearidade. Se eu fizer a correlação pode ser feita pela função básica core do dataset. Neste caso, eu estou trabalhando com um dataset em formato de série temporal. A matriz de correlação, ela nos dá o relacionamento simples, tá certo? Bom, a nossa variável y é o emprego, né, employed. Eu não quero ver a relação entre y e as variáveis x, eu quero apenas entre as variáveis x. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Essa tabelinha, ela está pegando, eu recortei, tá? Quando você fizer isso, vai aparecer a coluna employed também. Mas a gente não quer o da employed, a gente quer a relação entre os x. GNP e o deflator do GNP tem uma relação bastante forte. Eu marquei aqui as relações acima de 0,8 em módulo, né? Normalmente a gente considera que essas são relações bastante problemáticas, então acima de 0,8 em módulo, mas ela só captura 2 a 2, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado quando eu olhar esse tipo de resultado aqui. A princípio, GNP deflator está relacionada com população, com tendência e com o GNP. O GNP, por sua vez, relacionado com população e tendência. A população com a tendência. Então, veja, a tendência ela está com uma relação com as três, tá certo? Uma tentativa bastante usual, às vezes as pessoas pegam e falam assim, vamos tirar a tendência. Tirar a tendência, num modelo de série temporal, ele você pode até achar que ele resolve o seu problema, mas tomem bastante cuidado com isso. Porque as variáveis estarem andando junto com a tendência, elas vão se tornar não estacionárias. E isso dentro da série temporal é um problema sério, dará o que a gente chama de uma regressão espúria. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá certo? Uma tentativa aqui, que está na sequência, é o cálculo do VIF. Então, se você olhar, as variáveis deram VIFs bastante elevados. População, desemprego, todas elas deram... Aqui ainda não apareceu nenhum pintado no unemployed, mas eles têm aqui, o VIF está acusando valores bastante acima de 20. Então, essas variáveis, elas têm um relacionamento e precisa dar uma investigada. Então, a gente sugere que faça as regressões auxiliares, tá certo? Para entender melhor o que está acontecendo. Então, pela regra de Klein, eu terei um problema se o meu R² for maior do que o R² da regressão original, né? Então, a gente tem aqui um problema explícito nessas regressões. Do reg1 para o GNP, isso aqui já são os R² das regressões auxiliares. Eu vou mostrar para vocês a saída delas daqui a pouco. Mas aqui, para o GNP, eu tenho um problema pelo Klein, a POP também e year também. Então, uma saída interessante talvez seja fazer GNP per capita, ou seja, GNP dividido por POP. E aí a gente pode ter uma relação melhor, tá certo? Mas aqui a gente já identifica que GNP, POP e year realmente estão com uma relação mais problemática. Aqui eu tenho a saída, então, das regressões auxiliares, uma a uma.
Então, primeiro aqui para GNP, o deflator. Então, eu pus o GNP deflator do lado esquerdo em função das demais, tá certo? De todas as demais. Eu consigo achar aquele 0,96 que apareceu ali na tabela do slide anterior. E aqui eu consigo ver quem são as variáveis que explicam o deflator do PNB. Então, veja, o intercepto não explica muita coisa, ele é significativo, mas ele para nós não é o relevante. O GNP, o unemployed e a população. Então, são candidatas a terem alguma alteração, porque elas estão afetando o GNP deflator. A equação do GNP, praticamente todo mundo menos Armed Forces, que são o número de pessoas nas Forças Armadas. Então, eu tenho que tomar cuidado, essa é uma equação importante, problemática, e todo mundo está relacionado com ela, tá certo? A equação do unemployed também, muita gente aqui, né, afetando, mas ela não está dentro da regra de Klein como sendo um dos problemas, tá certo? Olhando aqui a regressão auxiliar de Armed Forces, ela é fraca, tá certo? Não tem aqui uma preocupação para nós. A regressão da população, então a gente percebe aqui o unemployed, o GNP deflator. E a equação de tendência, aqui Armed Forces, unemployed e GNP. Então a gente parece ter, conseguir aqui algumas relações mais diretas, né? Então eu posso relacionar x1 com x3, tá certo? As variáveis, então, do deflator do PNB com a do desemprego, com a né? A relação, eu posso fazer essa relação PNB nominal por deflator, isso viraria PNB real, é uma possibilidade, é uma variável que, para mim, gera um sentido econômico. Poderia tirar a tendência, tá certo? Porque a população aumenta a uma taxa natural de crescimento populacional, seria uma alternativa. Poderia tirar a X3, por quê? Porque eu estou tentando explicar pessoas empregadas em função de pessoas desempregadas, isso não faz muito sentido, tá certo? Emprego em função do desemprego, isso parece uma coisa meio sem sentido. Então, são algumas possibilidades que eu tenho de alterar aí o meu modelo e ver como ele se comporta. Então, aqui uma pequena correção, uma primeira correção, PNB dividido pelo deflator. Então, x2 dividido por x1, tá certo? Seria o equivalente a criar uma variável z, ou eu posso usar o operador, né, o i, para colocar a operação diretamente dentro do meu modelo, e aqui fica bem explícito, né, como foi essa saída. Veja que o meu r quadrado foi razoável, 0,98. Eu tenho agora todos os parâmetros significativos, tá certo? Todos eles, esses dois aqui de baixo a 10%, mas todos foram significativos. Aqui no caso eu já tirei aqui o X3, tá certo? Já tirei o unemployed e tiramos aqui a tendência também. Alguém poderia pegar e falar, não, mas vamos colocar a tendência, vamos deixar aí no modelo, né? Seria uma alternativa. E aí você pode comparar o R quadrado ajustado, pode comparar o ACARC e o BIC. Bom, a gente pode também fazer a mesma coisa, fazendo uso de uma variável z. No caso, eu criei aqui uma variável z, que é exatamente aquele indicador vezes o indicador GNP dividido pelo deflator de GNP, e usei o z aqui dentro da equação, que eu chamei reg3. Então, nós temos aqui o mesmo resultado que a gente teve no slide anterior, ok? Só foi uma forma diferente de escrever. Bom, se você mudou a especificação, transformou as variáveis, testar tudo de novo. Se você chegar lá no post, vocês verão que lá no post eu faço todos os testes, eu faço o teste de heterocidacidade, o teste reset, de normalidade, faço todos os testes, né? Quando você muda a especificação e você faz a variável z,
ou seja, eu fiz a regra 3, então você precisa fazer tudo de novo. Não pode ter preguiça, tem que pegar e fazer tudo de novo. Tá? Então a gente pode fazer o VIF aqui, que é o nosso foco, é multicolinearidade agora, tá certo? Mas vocês olhem lá no post. E aqui, então, a gente observa que ainda tem algum probleminha aqui de Z com a população. Alguém poderia pegar e falar, vamos fazer então PNB real per capita. É uma possibilidade. Não fiz isso, tá certo? Mas seria o caminho aqui, tá? Fiz aqui o teste para autocorrelação residual, fizemos o teste de 1 até 6, né? No caso aqui, é o loopzinho que eu expliquei na outra videoaula. E a gente pode olhar então que para autocorrelação residual, a gente não tem aqui em nenhum dos casos a probabilidade acusando o problema de autocorrelação residual. Eu coloquei esse slide exatamente para chamar a atenção de vocês. Não confundam, é muito comum haver confusão. Eu estou falando de multicolinearidade. Multicolinearidade é uma relação entre as variáveis explicativas, ou seja, uma relação entre os x. Quando eu falo de autocorrelação, eu estou falando de resíduos. Resíduos, tá? São os termos de resíduos aleatórios que saem do nosso modelo. O nosso resíduo está associado, um resíduo associado com outro resíduo, então eles têm uma correlação entre resíduos, ou correlação serial, é dentro da série de resíduos. Não confundam as coisas. A autocorrelação não é multicolinearidade. Multicolinearidade não é autocorrelação. A multicolinearidade pode ser investigada por meio da correlação entre x. A correlação serial está associada aos resíduos, não está associado a x, está associada aos resíduos. Cuidado com isso, isso costuma confundir a cabeça dos alunos. Ok? Se alguém tiver aí mais alguma curiosidade, assistam as outras videoaulas que nós estaremos aí para explicar. Bom, pessoal, se vocês gostaram, aproveita, curte aí, tá certo? Se inscreva no canal e a gente pode, então, partir para mais alguns exercícios.